Oi, gente, estamos aqui para a nossa aula de número 2 de língua espanhola e hoje nós vamos revisar sobre o que é presente do indicativo e sobre os usos do verbo ser e estar. E o objetivo da nossa aula de hoje é aprender um pouquinho sobre o que são verbos, sobre o que são modos verbais e aprender a utilizar o verbo ser e estar em suas diferenças. Então vamos lá? E como a nossa diquinha de sempre, façam as anotações. Eu insisto muito nisso porque é muito importante para que vocês tenham sempre onde consultar quando tiver dúvida. E não esquece que essas aulas também ficam gravadas no canal do YouTube, então sempre que você quiser é só ir lá, acessar e assistir de novo, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula. O que é verbo? A gente aprendeu a vida toda, né, que verbo é tudo aquilo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E é exatamente isso. Verbo é a classe de palavras que tem a função de indicar uma ação, uma situação ou uma mudança de estado. Ele é um dos principais elementos de uma oração. O que é oração? Oração é isso que a gente está fazendo aqui, ó. São as frases que a gente forma para falar, para dizer o que a gente quer, ou para escrever o que a gente quer, certo? Para expressar, né, os nossos anseios e sentimentos e pensamentos e ideias através da fala oral ou escrita. Então, o verbo ele é um desses principais elementos que dão sentido a isso que a gente está falando. E o que são modos verbais? Os modos verbais se referem à maneira como você fala, o modo como você está falando, que você quer expressar o que você está dizendo. Então, dependendo da forma como você quer expressar alguma coisa, você vai usar o verbo num modo diferente, tá bom? E hoje a gente vai aprender os verbos ser e estar em língua espanhola no modo indicativo. Nós temos 3 modos verbais. Nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, certo? E hoje nós vamos aprender sobre o modo indicativo, que é um dos modos verbais mais usados, tá certo? A gente pode dizer assim, que ele é o principal modo verbal utilizado em língua espanhola. E ele expressa ações reais, concretas, fatos objetivos. São as coisas mais comuns do dia a dia, isso que acontece de verdade, sabe? Que a gente consegue ver, que a gente consegue... são coisas palpáveis, tá certo? E aí a gente vai ver o tempo presente do indicativo. A gente tem 3 tempos verbais principais, né? Que é o pretérito, presente e o futuro, que são os 3 principais tempos verbais. O pretérito fala de coisas que aconteceram no passado, presente são coisas que estão acontecendo agora e o futuro são coisas que ainda vão acontecer. Então, nós vamos estudar o presente do indicativo em espanhol, que indica uma ação que ocorre no momento em que se fala, tá bom? E a gente vai aprender esse modo e esse tempo verbal de que verbos ser e estar. O verbo ser é um verbo de existência e de definição e, como tal, expressa as características essenciais de uma pessoa ou coisa. Então, sempre que a gente quer falar de existência ou de definição, a gente vai usar o verbo ser. Já o verbo estar é um verbo que denota uma situação ou estado e, como tal, indica uma posição no espaço e tempo. É mais ou menos assim, ó. O verbo ser, ele seria uma coisa mais definitiva. Quando eu digo eu sou mulher ou eu sou professora, é uma característica minha que
dificilmente vai mudar no decorrer do tempo. Então, ela é uma característica que a gente diz que é definitiva. Já o verbo estar, ele está localizado no espaço e tempo circunstancial, vamos dizer assim. Né? Ele acontece de acordo com o momento. Por exemplo, eu estou com fome ou eu estou cansada. Significa que eu vou estar assim o tempo todo? Não, é um momento, são circunstâncias, são situações que estão acontecendo, tá certo? E aí a gente tem, ó, a conjugação dos verbos ser e estar no presente do indicativo. Como é que a gente fala esses verbos no presente do indicativo? Aí a gente vai ver, ó, primeiro o verbo ser e depois o verbo estar, tá bom? Então a gente tem, ó, yo soy, tu eres e vos sois. Lembrando que a gente tem duas formas, certo? De falar a segunda pessoa do singular, que é o tu, que é usado em alguns países, em algumas regiões, e o vós, que é utilizado em alguns países e em algumas regiões, ambos de língua espanhola, certo? Então, a gente tem, por exemplo, na Espanha, a predominância do tu. Já na Argentina, a gente tem a predominância do vós. E aí a gente pode usar um ou outro, não significa que nenhum nem outro está errado, certo? Os dois podem ser utilizados. Então, a gente tem, ó, yo soy, tu eres, vos sois, ele, ella, ou usted, es, nosotros ou nosotras, somos, vosotros ou vosotras, sois, ellos, ellas e usted são, certo? E aí a gente teria, ó, em português, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, certo? E aí a gente tem o verbo estar. Yo estoy, tu ou vós estáis. Ó, é importante que vocês observem esse detalhe. A gente tem para o verbo ser uma forma para o tu e outra forma para o vós. Tu eres, vós sois. Já para o verbo estar, a gente usa a mesma forma para os dois. Tu ou vós estais. Isso acontece em vários verbos. Tem verbos que a gente vai ter uma forma para cada pronome e tem verbo que vai ser a mesma forma para os dois pronomes. Professora, como é que a gente aprende isso? Praticando, lendo, certo? Então, toda vez que a gente tiver estudando sobre um verbo ou lendo alguma coisa em espanhol, a gente vai lá, ó, e marca, eita, esse verbo aqui é igual, esse verbo aqui é diferente, tá certo? Aí a gente tem, ó, ele, ella e usted está, nosotros ou nosotras estamos, vosotros ou vosotras estáis, ellos, ellas e usted estão. Então, essa é a forma do verbo ser e do verbo estar no presente do indicativo, que é uma das formas mais utilizadas em espanhol. E é o que a gente vai aprender agora, né? A gente vai aprendendo de pouquinho. Então, esse é o verbo que a gente mais vai utilizar quando está aprendendo a língua. E está aí ele no presente do indicativo, tá bom? Agora, a gente vai ver quando é que a gente usa o verbo ser e quando é que a gente usa o verbo estar. Primeiro, o verbo ser. A gente usa para identificar pessoas ou coisas, ó, esse é mi primo, essa é la biblioteca, então eu estou identificando quem é quem, tá certo? Para indicar a profissão, a nacionalidade ou ideologia de alguém, sou cubana, sou professora de espanhol, sou socialista. Então, aí, ó, eu estou identificando essa pessoa. Quem é essa pessoa? De onde ela vem? Certo? Para indicar relacionamento ou parentesco, essa é minha madre, essa é a minha mãe. Certo? Então, quando eu quero indicar
o tipo de relação que eu tenho com essa pessoa, o grau de parentesco, eu também uso o verbo ser. Para expressar qualidade ou característica física de uma pessoa, sou simpática, certo? Ou el dormitorio es azul. E aí a gente não usa só para características e qualidades de pessoas, mas também pode ser de um lugar, de um objeto, certo? Se eu digo assim, mi camisa es azul y blanca. Então, é uma característica desta camisa que eu estou usando, tá certo? Para indicar tempo, quantidade, hora ou preço, a gente também vai usar o verbo ser. Son las 3 de la tarde, es lunes, son 2 quilos, são 20 euros. Então, sempre que a gente quiser indicar tempo, quantidade, hora ou preço, a gente também usa o verbo ser, tá bom? E quando é que a gente usa o verbo estar? Para indicar uma localização, estou em mi casa, estamos em Espanha. Então, vocês vão perceber que o verbo ser e o verbo estar, eles se diferenciam justamente nisso. O verbo ser, ele é mais definitivo e o verbo estar, ele é mais ocasional, certo? De uma situação específica, que não é definitiva, tá bom? Porque agora, por exemplo, eu estou gravando a classe, mas daqui a pouco eu vou estar em minha casa, depois vou estar em el trabalho. Então, a gente pode estar em lugares diferentes, tá bom? Para indicar estados físicos e de humor temporário, estou cansada, estás linda. Então, eu estou cansada agora, mas não necessariamente eu vou viver cansada para o resto da vida. São estados físicos e de humor temporários. E aí é diferente do exemplo que eu usei anteriormente. Ó. Sou simpática. Essa é uma característica minha que é mais definitiva. Eu sou uma pessoa simpática. Então, em 90% das vezes eu sou simpática. Agora, é diferente de eu dizer estou cansada. Significa que é só naquele momento. Não é uma característica definitiva. Tá certo? Para referir-se a situações temporárias, el carro está roto ou el coche está roto, que significa que o carro está quebrado, certo? Então, é temporário. Pode demorar. Quando a gente diz assim que é temporário, não necessariamente vai durar 2 horas ou um dia. Pode durar meses, mas não é definitivo. Não vai ficar daquele jeito para sempre, tá certo? Para indicar finalidade, estou aqui por el pastel. Estou aqui pelo bolo. Então, indica uma finalidade, um motivo pelo qual você está naquele lugar, tá bom? Para perguntar e responder preço, a quanto está a pera? Está a 1 euro, certo? Para indicar dia, mês, estação ou ano, a gente em espanhol usa o verbo estar. Hoy estamos a 25 de julio, estamos a viernes, estamos en invierno, estamos en el año del 2021, certo? Então, a gente usa para indicar esse tempo de mês, dia, ano ou estação, o verbo estar. Para enfatizar o momento, certo? Esse momento que a gente está vivendo agora. Por exemplo, estás muito rara. Quando eu digo assim, você está muito estranha. Para enfatizar aquele momento que aquela pessoa está estranha. Ou estás muito aburrida hoje. Você está muito chata hoje, certo? Então, eu estou enfatizando aquele momento. Não necessariamente a pessoa é sempre chata ou a pessoa está sempre estranha. Mas eu estou enfatizando que naquele momento ela está daquela forma. Então, eu uso também o verbo estar. Para indicar lugar ou posição de alguém ou algo.
Minha escuela está em la próxima calle. Minha escola está na próxima rua. Então, quando eu quero indicar um lugar ou uma posição em que alguém ou alguma coisa se encontra, eu também utilizo o verbo estar. E qual a diferença entre o ser e o estar? Para a gente que fala a língua portuguesa, acaba que é mais fácil a gente identificar a diferença do ser e do estar, porque em português a gente já faz isso automaticamente e em espanhol é bem parecido, certo? Só que a gente vai ver alguns detalhes para que a gente possa utilizar o verbo de maneira correta, tá bom? Então a gente tem, ó, quando é que eu uso o verbo ser? É usado para falar das características ou qualidades permanentes de algo ou alguém. Lembra que eu disse? São características definitivas. Sou responsável. E o verbo estar é usado para falar de características ou qualidades temporárias. Estou embaraçada, estou grávida. Mas depois que o bebê nascer, eu não vou estar mais grávida. Então é temporário, certo? O verbo ser é usado para indicar o lugar ou momento de um acontecimento. La fiesta es en mi casa. Então, é para indicar aquele momento do acontecimento. Já o verbo estar para indicar mudanças. Está muito tranquilo hoje. Hoje está tranquilo, mas amanhã possa ser que não esteja mais, tá bom? O mesmo adjetivo utilizado com ser ou estar pode mudar de sentido, certo? Então, dependendo do verbo que você está utilizando, aquilo que você está dizendo pode mudar completamente de sentido. Ó, quando eu digo assim, sou distraído, que aí a gente tem um exemplo, ó, ser distraído. Se eu digo, eu sou distraído, então eu sou uma pessoa distraída, que está o tempo todo sem prestar atenção nas coisas. É diferente de eu dizer assim, hoje estou distraída. Significa que hoje eu estou distraída. Não é uma característica minha, mas por algum motivo hoje eu estou desse jeito. Ser pobre é diferente de estar pobre, certo? Ser guapo, ser bonito é diferente de estar guapo. Tem pessoas que são guapas, que são bonitas, e tem pessoas que só estão bonitas por alguma roupa ou por algum tipo de maquiagem, certo? Ser novo é diferente de estar novo. Ser tranquilo é diferente de estar tranquilo. Então, quando você usa, ó, vou repetir, né? Fica meio repetitivo, mas é muito importante que vocês entendam isso. Quando a gente usa o verbo ser, é uma característica definitiva. Então, quando eu digo assim, sou tranquilo, significa que eu sou tranquila a maior parte do tempo de vida que eu tenho. É diferente de eu estar tranquila. Eu estou tranquila neste momento, mas não significa que eu seja uma pessoa tranquila, né? A gente tem aquele sobrinho que é virado. Aí o menino tá o tempo todo trelando, fazendo coisa. Aí de repente ele fica lá quietinho. Aí vocês assim, eita, Cauê tá quietinho hoje. Então, ele é quietinho? Não, ele está quietinho, é momentâneo, tá certo? Alguns adjetivos mudam totalmente o seu significado, né? Quando a gente usa com o verbo ser ou com o verbo estar. Então, vamos prestar atenção, ó. Ser listo significa que a pessoa é inteligente. Estar listo significa que a pessoa está pronta. Quando a gente diz assim, ó, vamos sair, eu já tô pronta, já tô vestida, já tô arrumada. Em espanhol a gente diz estou lista, ou que seria o nosso estou pronta,
certo? Então, ser listo é ser inteligente. Estar listo é estar pronto para alguma coisa. Ser católico é ser católico na religião. Já estar católico é estar com boa saúde. Ser rico é ter muito dinheiro, é a condição financeira. E estar rico é quando a gente está falando de alguma coisa que está muito gostosa. Por exemplo, eu comi uma pizza e estava muito rica. Ou seja, a pizza estava muito gostosa. Certo? Não significa que a pizza estava cheia do dinheiro, né? Então, ser rico é ter dinheiro. Estar rico é estar muito saboroso. Ser bueno é uma pessoa de personalidade boa, tá certo? Tem a ver com a personalidade da pessoa. Estar bueno, aí vai ter a ver se a pessoa está bem de saúde, de aparência, de condição financeira, de comida, tá certo? A mesma coisa para ser malo. Ser malo é da personalidade da pessoa. Ela é ruim, ela é mal. Mas estar malo é quando uma coisa não está muito boa ou quando a gente está doente, tá certo? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? E eu espero vocês na próxima. Um abraço!